Olá, boa tarde a todos, sejam todos aí bem-vindos. Meu nome é Thiago Freitas, eu sou o gerente de desenvolvimento de negócio aqui da LS Life Science na América Latina. Eu gostaria de agradecer a todos por participarem do nosso webinar aqui do Brasil. Hoje a gente vai ter um tema super interessante, né? Veremos a apresentação sobre ácidos aloacéticos e trialometanos. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a água para consumo humano, né, que é essencial para o bem-estar dos cidadãos, e a saúde pública, onde o tratamento que a água é submetida faz parte do processo para o abastecimento das redes para a nossa utilização no dia a dia. A água boa para o consumo humano deve possuir um controle da sua qualidade, onde várias análises são realizadas e que atendam os critérios de aceitação das legislações vigentes. Então, nesse webinar, iremos falar um pouco de algumas análises específicas que agregam nesse monitoramento e controle da qualidade da água para consumo humano. Então, é com grande prazer e orgulho que a gente apresenta a Luciana Barba, que é a nossa supervisora de controle de qualidade na divisão da LS Ambiental. Vou destacar brevemente aqui um pouco da experiência da Luciana Barba. A Luciana ela é formada em Química, bacharel e licenciatura com atribuições tecnológicas pela Faculdade Oswaldo Cruz. Possui 18 anos de experiência na área ambiental, com ênfase em análises orgânicas como cromatografia gasosa e líquida. A Luciana iniciou sua carreira em indústrias de alimentos e aromas e fragrâncias no Laboratório de Controle de Qualidade, realizando análises voltadas em matérias-primas e produtos acabados. E logo depois entrou na área ambiental, no Laboratório de Orgânica, realizando análise de preparação das amostras e análise por cromatografia gasosa, com as técnicas de GCMS, GCSD, GCFID, HPLC e LCMS-MF. Ela supervisionou o laboratório de orgânica em relação à produção, qualidade dos resultados, validação, desenvolvimento e atendimento ao cliente, dando suporte em processos e análises laboratoriais. Atualmente, a Luciana é a nossa supervisora de controle de qualidade, onde é responsável pelas verificações de conformidades do processo, suporte nas validações dos métodos, avaliações de controle de qualidade dentro dos processos e treinamentos. Então, vamos começar. Luciana, boa apresentação, um bom webinar. Vamos aqui todos ficar bem atentos aí, que teremos bastantes pontos aí interessantes da gente aprender um pouquinho mais. Tiago, muito obrigada pela introdução, pela apresentação. Boa tarde a todos. Eu agradeço primeiramente a LS pela oportunidade de estar fazendo esse webinar, compartilhando alguns conhecimentos, né? Trocando algumas informações com todos vocês. E obrigada a todos que se inscreveram, para a gente poder fazer essa troca de conhecimento. Obrigada. Então, vamos começar, né? Vou falar sobre um pouquinho, né? Sobre a parte aqui, né? Como é muito importante. Eu sei que é um tema que todo mundo já conhece, mas a gente sempre bate, né, nessa tecla, porque é muito importante a parte de segurança, né? Então, só para relembrar que a LS, ela continua firme e forte com os protocolos de segurança, tanto para os nossos colaboradores internos como externos. Então, sempre que vem algum visitante ou nós próximos, nós funcionários, né, medir as temperaturas, né, de todas as pessoas que entram. Também nós temos a parte do QR Code, que é um questionário, né, onde os funcionários respondem algumas perguntas importantes, né, sobre questões de saúde, né, antes de começarem as suas atividades dentro do laboratório. Então, os protocolos de segurança continuam firmes e fortes aqui na LS. Só para falar um pouquinho, né, sobre a empresa, né, a LS, ela está distribuída em todos os continentes, né, então são 65 países, né, que estão distribuídos com 350 locações, né, empresas, né, distribuídas no mundo inteiro. São 40 anos aí de história, né, mais de 15 mil colaboradores, né, do staff da equipe, e mais de 40 milhões de amostras processadas por ano. Aqui um pouquinho, né, um resumo bem rápido, assim, sobre a LS,
né? Ela foi fundada em 1863, na Austrália, e em 2002, né, começou a sua expansão, né, em outros países, né, como aqui na parte da Latinoamérica, no México. Em 2012, foi aberto, né, na Argentina, no Brasil, Peru e Equador. Em 2016, foi aberta na Colômbia, né, a Food, né, uma empresa de alimentos. Em 2017 e 2018, também aqui no Brasil, foi adquirido também mais uma empresa de food, né? E em 2019, no México, tem a Farma Latinoamérica. Aqui são alguns pontos, né, dos valores essenciais, né, dentro da empresa, dentro da LS, né, que é para assegurar aos nossos clientes a prestação de serviços, de análise de resultados, de testes analíticos confiáveis para ajudá-los na tomada de decisões. Então, os valores são essenciais aqui, principalmente na questão de segurança, de trabalho árduo e contínuo, honestidade, integridade, e sempre fazer o melhor. E o desenvolvimento de pessoas, né, porque as pessoas são muito importantes, né, dentro de uma empresa. Então, vamos começar, né, a parte do tema, né, entre os ácidos aloacéticos e os trialometanos. Essa parte é apenas uma introdução, né, da água potável, né? Todos nós, né, precisamos da água para sobreviver, né? Então, todos os seres vivos necessitam, né, precisam de água para sobreviver. E para tornar ela potável, né, para o nosso consumo, é necessário, né, um tratamento da água, né, para podermos utilizar de uma maneira segura. Então, existem vários processos de tratamento, né, de água, mas eu coloquei aqui eu escolhi para explicar bem simplificado uma etapa, né, de tratamento, o que é feito, né, antes da gente conseguir consumir essa água. Então, temos assim a parte de pré-oxidação. Eu vou explicar uma maneira bem simples, tá? Não vou entrar muitos em detalhes, apenas para a gente ter um conceito, né? Então, que nessa parte de pré-oxidação é adicionado um reagente, né? Geralmente um ozono, um dióxido de cloro ou cloro, com o objetivo de degradar a maior parte da matéria orgânica, né, presente na água, e também para inativar os micro-organismos patogênicos, né, que possam existir dentro da água. Depois dessa pré-oxidação, a gente vai entrar na parte da floculação. Então, o que seria uma floculação? Então, nessa parte, adiciona coagulantes químicos, né, para a formação de flóculos, onde as partículas muito pequenas acabam se juntando. Depois dessa parte da floculação, entra a parte da sedimentação. A parte da sedimentação, né, depois que é formado os flóculos, eles decantam, né, no fundo do tanque para a separação, né? Então, vai sedimentar toda essa parte dessa sujeira, né, que está dentro da água. E aí entramos na parte da filtração, né, onde a água é filtrada, né, para a remoção das pequenas partículas existentes e também para ajudar na clarificação da água. E aí a gente entra na parte da desinfecção, né? O que seria essa parte da desinfecção, né? Então, a gente adiciona um agente desinfetante, como cloro, onde reage e elimina a matéria orgânica presente na água e organismos patogênicos. Então, o cloro, né, em contato com a água, reage e forma os chamados subprodutos da desinfecção. Então, existe, no caso, né, existe a parte de uma grande variedade, né, de subprodutos de desinfecção, que trazem sérios riscos à saúde pública, né? Sendo os principais delas que eu vou falar hoje, que é sobre os ácidos aloacéticos, conhecidos como os HAAs, e os trialometanos, que são os famosos THMs, né? Então, assim, a formação desses subprodutos, né, durante o processo de tratamento de água, é proveniente
da reação química, né, do desinfetante, utilizado como matéria orgânica natural. Então, podendo haver a presença de contaminantes antropogênicos, pode formar também brometo, iodeto, influenciando no produto final, né, da reação. Então, os subprodutos, assim, que, como eu falei, existem vários subprodutos, né, que são gerados, mas um dos principais que também tem na parte de monitoramento são os ácidos aloacéticos e os trialometanos. Aqui na parte, né? Então, o que são os ácidos aloacéticos? Né? São os compostos, né, halogenados não voláteis. Então, eles são formados, né, a partir de uma molécula de ácido acético que sofreu substituição de um ou mais de seus átomos de hidrogênio por um halogênio. Então, esse halogênio, né, ele pode ser um bromo, né, por exemplo. Então, eles são formados por grupos, né, os ácidos aloacéticos. Então, nós temos o grupo dos monoaloacéticos, né, que são representados pelos ácidos monocloracético e monobromacético, como a molécula de cloro ou bromo ligada ao carbono. Temos o grupo dos dialoacéticos, né, que possuem 2 halogênios, sendo eles cloro ou o bromo, formando os ácidos dicloracético, dibromacético e bromocloracético. E temos outro grupo que são os trialoacéticos, né, que são formados por 3 halogênios em sua composição, podendo ser o cloro, pode ser o bromo, né, ou uma combinação entre os ambos. Então, são chamados, né, de ácido tricloracético, ácido tribromacético, ácido bromodicloracético e clorodibbromacético. Né? Então, esses são os ácidos aloacéticos, os grupos, né, dos ácidos aloacéticos. Vamos para o próximo. Aqui o método, né, de um pouquinho sobre a parte de preservação, né, dos ácidos. A análise, que aqui na LS nós seguimos o método de referência da EPA, né, que é o SW846, o método 552.3. Ele é um método que está no site, que está na internet, pode ser acessado, né, livremente, né? Então, esse é o método de referência que seguimos. A embalagem e o preservante, né, que devem ser utilizados, né, na parte de como preservante para fazer análise dos ácidos alacéticos, tem que ser um vidro âmbar, né, e preservada com NH4Cl. No cloreto de amônio. No caso do rounding time, né, das análises, então, nós temos, quando a amostra é coletada, nós temos 14 dias, né, para fazer a parte da extração, né, e a partir da data que foi feita a extração dessas amostras, nós temos 21 dias para analisar o extrato, né, então esse é o rounding time para fazer essa análise dos ácidos aloacéticos. Aqui na parte, né, de materiais e reagentes, coloquei assim um breve resumo, né, dos principais tipos de materiais e reagentes que devem ser feitos, né, devem conter, né, na análise dos ácidos aloacéticos. E no caso os materiais seriam um recipiente de vidro ou um recipiente de PTFE, porque os materiais, né, não tem que estar livre, né, de contaminantes, como fitalatos, porque é um interferente da análise, né? Por isso que não pode ser coletada em plásticos, né? Tem que ter um recipiente adequado para evitar esses tipos de interferentes. Os solventes, né? O tipo de solventes tem que ser um metanol grau tipo HPLC, né? Que deve ser no mínimo esse grau de pureza, né? Porque, como por exemplo, se o seu solvente possuir um nível alto, né, de peróxidos, por exemplo, o ácido tribromacético, conhecido como TBAA, ele pode ser degradado em bromofórmio, então fazendo com que você tenha um resultado falso negativo.
Então, é importante, né, ter os solventes, ter pelo menos esse mínimo grau, né, de HPLC de pureza, porque você pode estar colocando interferentes, né, se você usar um reagente inferior, né, você pode estar contaminando a sua amostra e dando um falso, né, positivo. Então, também é importante realizar os testes, né, em todos os reagentes que são utilizados, né, dentro do seu processo, para verificar se realmente o seu grau de pureza, né, se ele está livre dos possíveis contaminantes que possam interferir na sua análise. Então, nosso procedimento é sempre analisar todos os produtos e reagentes utilizados, né, para evitar esses tipos de interferências. Também é utilizado o MTBE, né, que é o metiltertibutil-éter, grau HPLC, ou também tem o reagente TAMI, que é o tertiamilmetil-éter. No caso da referência, né, que nós utilizamos aqui na LS, utilizamos o MTBE. Tá? Temos que ter a parte dos padrões, né? Tem que ser padrões certificados, rastreados, né, ISO-GAID 17034, né, que é muito importante. Temos também a utilização de sulfato de sódio, o sulfato de cobre 2 pentahidratado e o ácido sulfúrico. Tá? Então, essa é uma parte bem resumida, assim, da parte de materiais e reagentes, né, que são utilizados durante a análise. Aqui, eu vou falar só um fluxograma, né, de mais ou menos como que é feito um resumo, né, da preparação das amostras, né, como que é feita a parte da análise dos ácidos aloacéticos, né. Então, o volume de amostra, né, ele é ajustado, a gente pega um volume de amostra, ele é ajustado para um pH de 0,5 mais ou menos, né, ou menos, e a gente adiciona, né, os padrões, ajusta o pH, adiciona os padrões de monitoramento, que são os surrogates, que eu vou falar um pouquinho deles mais para frente, né, só para explicar o conceito, né, que é um padrão geralmente com características similares ao compostos de interesse de análise, né, mas que não encontram-se na natureza. Depois disso, adiciona o sulfato de cobre pentahidratado e o sulfato de sódio, que é a adição dos reagentes. Aí a gente depois adiciona, né, o solvente MTBE e faz a extração. Os ácidos aloacéticos, né, contidos na fase orgânica são então convertidos em seus ésteres metílicos, né, pela adição do metanol ácido, né, seguido depois de um aquecimento por 2 horas. A fase do solvente, né, contendo os ácidos aloacéticos metilados, né, eles separado do ácido metanol, adicionando uma solução aquosa, né, concentrada de sulfato de sódio. O extrato, né, depois de todo esse processo, o extrato é então neutralizado com uma solução saturada, né, de bicarbonato de sódio e finalmente separa a líquida final para ser analisado. Então, é um processo um pouco longo, né? Só essa parte da preparação dos ácidos aloacéticos. Essa parte, eu queria só dizer que existe a parte da análise, né? Então, existem várias técnicas que você pode utilizar para fazer a análise dos ácidos aloacéticos, né? Como a gente pode usar uma técnica com GC-ECD, uma cromatografia líquida, né? Também pode ser utilizada para fazer, para determinar os ácidos aloacéticos. Mas aqui nós desenvolvemos um método desenvolvido, né, e validado aqui na LS, foi pelo GC-MS, né, que é a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Então, aqui é só uma figura, um desenho, né, só para a gente entender mais ou menos como funciona na parte do GC, né, que essa técnica do GC-MS, né, ela é denominada uma técnica híbrida, né, já que cada uma das suas partes realiza um determinado processo analítico. Então, o GC, né, ele realiza a separação dos componentes de uma mistura gasosa
né, a ser analisada, e a espectrometria de massas realiza a identificação dos componentes químicos gasosos separados pelo GC. Então, dessa forma, né, onde os compostos químicos precursores, né, de uma mistura gasosa são separados pelo GC e logo detectados e quantificados em seus produtos pelo MS, pela espectrometria de massa. Então, aqui no desenho, né, a gente pode ver assim que existe 3 cores, né, o vermelhinho, o azul e o verdinho. Vamos considerar que eles são compostos. Estamos analisando 3 tipos de compostos diferentes. A gente verifica que o vermelhinho vai primeiro, o azulzinho vem depois e o verdinho vem um pouquinho mais devagar. Então, isso é o que acontece no GC, né? Na parte lá dos compostos, eles são separados conforme o ponto de ebulição, né? E interação com a coluna cromatográfica também. Então, quanto menor o ponto, né, de ebulição, mais rápido ele passará pela coluna, que seria a fase estacionária, onde será arrastada pelo gás de arraste, né? Que tem que ser um gás puro, né, inerte, que seria a fase móvel, e depois vai entrar na parte do detector, tá? Então, aqui é só um desenho que você vê que então, o vermelhinho é um composto que tem um ponto de ebulição menor, né? Então, ele consegue passar pela coluna mais rápido. O azulzinho é um composto intermediário, e o verdinho que tem um ponto de ebulição mais alto. Então, ele sai depois na detecção, tá? Aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o massa, né? Lá eu falei um pouquinho do GC, né? Da cromatografia gasosa, e aqui do parte do detector, né? O massa, né? O que seria esse massa, né? Depois que ele passa lá no injetor, passa pela coluna capilar, que é a coluna GC, né? No forno do GC, aí ele vai entrar na parte do massa. Então, só uma breve descrição, que o massa, ele é um chamado de detector universal e seletivo, né? Ou seja, ao mesmo tempo, né, que ele consegue detectar vários tipos de compostos diferentes, ele também consegue verificar qual o tipo de composto, né? Então, o GCMS ele é muito utilizado, né, em vários tipos de análises. E o que acontece, né, na parte da espectrometria de massas, né? Ela é uma técnica analítica que consiste, né, em analisar os átomos e moléculas por meio da relação massa-carga, né, dos íons de analitos. Por conseguinte, detectá-los qualitativamente e quantitativamente, né, por sua respectiva taxa, né, de massa e carga. E abundância também, né, dentro do composto que você está querendo encontrar. Então, cada composto terá os íons gerados em maior abundância, né, gerando seu espectro de massa. Então, no caso da fonte, né, na parte da fonte, o que seria essa parte, né, onde as moléculas, né, neutras da amostra são ionizadas e aceleradas para entrar no analisador. O ambiente tem que estar em vácuo, né, para se ter uma baixa pressão, então toda essa parte tem que estar, né, em vácuo, numa baixa pressão, que é necessário para evitar as colisões, né, entre os íons e moléculas que podem interferir na análise. A parte do analisador é a principal parte do massa, né, que é o quadrupolo, que é conhecido como quadrupolo, que separa os íons, né, de acordo com as suas razões de massa e carga. E tem a parte do detector, né, que mede a quantidade de íons que possuem cada valor, né, de massa e carga também. Então, aqui é só um esboço, né, da parte do massa, né, como ele mais ou menos funciona. Aqui, eu coloquei uma análise, né, da parte dos cromatogramas, da cromatografia, né, da parte da análise dos ácidos aloacéticos. Então, aquilo que eu falei, temos aqui nesse primeiro quadro,
o cromatograma inteiro, onde ele analisa todos os compostos, né, que nós temos na parte de ácidos aloacéticos. E aqui do ladinho, ele vai, se fosse, por exemplo, clicar, né, no pico do ácido tricloroacético, ele vai dar a razão de massa e carga, né, desse composto. Então, ele vai ter os íons aqui gerados, os íons principais, no caso foi 59 e 117, que vai estar identificando que esse é o composto, né, no caso, o ácido triclorobromoacético. Então, esse aqui é o que sai no equipamento mesmo, né, como a gente consegue detectar e analisar, né, dentro da análise de cromatografia. Aqui é uma foto, né, só para né, dos equipamentos, né, que nós temos aqui, que é um GCMS, né, onde nós fazemos a análise, né, de ácidos aloacéticos. Então, essa é a carinha dele, né, do GCMS. Então, esse é alguns dos equipamentos que nós temos aqui dentro do laboratório. Aqui, né, são a lista, né, dos compostos que são analisados, né, dos ácidos aloacéticos, que, no caso, tem pessoas que conhecem pelas siglas, tem outras que pelo nome, né, então coloquei os dois para a gente ter essa referência. Então, nós analisamos, né, o monocloroacético, conhecido como MCA, o monobromoacético, conhecido como MBA, o dicloroacético, o DCA, o dibromoacético, o DBAA, o bromocloroacético, que é o BCAA, o tricloroacético, que é o TCAA, o dalapon, que é também conhecido como 2,2-dicloropropiônico ácido, e o bromodicloroacético, que é o BDCAA. Então, tem a fórmula química, tem o KS number, né, que é a identificação única, né, daquele composto, e tem aquela parte que eu falei da massa carga, né, que são os íons gerados, né? Então, esses são os íons principais desses compostos que ajuda, né? No caso do GCMS, ele facilita para fazer essa identificação dos compostos específicos. Então, é muito legal essa parte, né, de GCMS. Aqui é só para falar um pouquinho da legislação, né? Como eu falei lá no começo, a água potável ela tem que, né, ser monitorada, tem que ser analisada, tem que seguir, né, estar dentro das legislações vigentes, né? Então, aqui, por exemplo, na portaria, né, 888, o limite, né, o limite máximo permitido, né, é 0,08 miligramas por litro, né? Então, aqui, fazendo esses ácidos aloacéticos, né, a somatória dele também vai dar 0,08 miligramas por litro, ou, se não, 80 microgramas por litro, né? Então, aqui são o limite de quantificação que é atingido, né, dentro dessa análise. Agora eu vou falar um pouco, né, sobre os trialometanos, né, que também é um outro subproduto, né, que é gerado na parte de tratamento da água, né? O que são os trialometanos, né? Eles são compostos, né, derivados do metano, CH4. Então, eles são pela substituição de 3 hidrogênios por halogênios. Então, também são chamados de aletos de alquila. Eles são pouco miscíveis com água, né, mas são miscíveis com a maioria dos compostos orgânicos, né? Então, por serem compostos voláteis, né, as pessoas podem estar muito expostas, né? Não só pelas vias orais, mas também por inalação ou por contato com a pele, caso a água estiver contaminada. Então, os principais THMs, ou trialometanos, né, que são analisados, são o clorofórmio, desculpa, ou triclorometano, o TCM, o bromofórmio, ou tribromometano, que é o TBM,
o bromodiclorometano, que é o BDCM, e o dibromoclorometano, que é o DBCM. Então, aqui embaixo tem a estrutura molecular, né, de cada um, para que esses são os principais trialometanos, né, que são analisados e solicitados, né. Aqui a parte, né, da preservação também, né, nós também usamos o método de referência da EPA, que é o SW846, o método 8260D, que também é um método que está se vocês procurarem na internet, ele está lá em livre acesso, tá? No caso, a embalagem, o preservante, né, para fazer essas análises tem que ser um recipiente de vidro e ser preservada, né, com HCl, o ácido clorídrico. Então, o holding time dessas amostras, né, eles são, se ele não tiver preservada com ácido clorídrico, tem que ter uma análise de 7 dias, né, se não tiver essa preservação, e se tiver com a preservação, a gente pode estar analisando até em 14 dias. Um fato muito importante, que as amostras, quando são coletadas, elas têm que estar sem bolhas, né, dentro do frasco, né, coletado. Por quê? Porque elas são compostos voláteis, né, e se tiver um espaço vazio entre a sua amostra de água, por exemplo, né, de água, no caso das águas, e tiver um espaço vazio, a parte volátil tende a se concentrar nessa parte vazia. E aí, quando você vai fazer a análise, ela se perde. Então, por isso que é importante, quando é coletada essas amostras para fazer análise de voláteis, as amostras têm que estar sem bolhas, tá? Aqui também a parte, só um breve resumo, né, dos reagentes e produtos e materiais que são utilizados. Como eu falei, os recipientes têm que ser de vidros ou recipientes de PTFE, que tem que ser livres, né, dos contaminantes dos fitalatos. Fitalatos é um interferente que atrapalha mesmo nas análises, tá? Aquela parte do grau de metanol tem que ser no mínimo grau HPLC, né, para a gente não ter contaminantes, né, durante os reagentes utilizados. Uma coisa muito importante também é a água, né, que é utilizada. A água, ela tem que ser, a gente utiliza aqui a água mineral, que são livres dos trialometanos. Então, é muito importante na utilização de coletas, né, de brancos, de verificações de contaminações, até que dentro dos controles de qualidades utilizados, que o reagente utilizado seja livre, né, dos contaminantes, dos analitos que a gente está querendo analisar. Então, a água mineral, ele é livre dos THMs, por isso ele é bem utilizado. Temos também a parte dos padrões certificados, né, que tem que ter os padrões certificados, sendo o ISO-GAI 17034, né, que tem que ser rastreáveis, e a utilização do ácido clorídrico, né, também para causa da preservação. Então, como igual lá dos ácidos aloacéticos, né, eu fiz um resuminho da preparação da amostra, né, como ela é feita. Então, você coleta, né, um volume de amostra, adiciona, né, no vai apropriado para análise, adiciona, né, os padrões de monitoramento, que geralmente são surrogates, padrões internos, né, você lacra imediatamente, assim que você coloca esses padrões, já tem que lacrar imediatamente, porque, como falo, é análise de voláteis, então há uma perda, né, desses compostos, então é importante lacrar imediatamente e já fazer a análise. Tá? Então, um resumo bem resumidinho mesmo da preparação da amostra. E na parte da análise, né, como seria? Então, no caso dos trialometanos, aqui também fazemos por GC-MS, né, que é a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, só que com o amostrador Headspace. Então, aqui a gente coloquei uma fotinha, né,
de como seria esse tipo de amostrador headspace. Então, do lado tem um vaio, né, que é utilizado para coletar a amostra, né? Então, a gente tem a amostra, esses pontinhos pretos são o analito de interesse, e tem essa parte de cima, que é o headspace, que é a parte que fica o vapor, né? Então, a gente não completa totalmente para fazer análise, por quê? Porque na hora que coloca a amostra dentro desse vaio, ele é colocado junto com os padrões de controle e tudo, lacra imediatamente, e é colocado no sistema, né, para fazer a análise. Então, esse espaço que fica esse espaço que fica sobrando, ele vai fazer a parte de os compostos voláteis vão ser vaporizados dentro dessa parte onde vai ser coletado, né, esse vaporzinho com os analitos e vai ser injetado dentro do GC, e aí ser analisado na parte da espectrometria de massa, tá? É só um desenho mais ilustrativo. Aqui também é um cromatograma, né, da parte da análise de voláteis. Então, aqui no primeiro cromatograma, a gente tem a corrida inteira, né, todos os compostos que são analisados, né, na lista de voláteis. E aqui eu peguei o pico, o composto, né, do clorofórmio, né? Então, a gente vê aqui que ele também tem um íon, né, principal, o íon secundário, que tem aquela relação massa-carga, igual na parte dos ácidos aloacéticos, tá? E aqui um pouco mais ampliado, né, que não, é muito legal na parte do no GCMS, que além de ter toda essa parte de tempo de retenção, ter os íons, né, que são íons primário, secundário, terciário, que caracterizam que ele é o composto, né, que ele é o clorofórmio, também temos a parte da biblioteca técnica, que também vai fornecer exatamente se realmente aquela relação de massa de carga, né, de massa e carga dos íons encontrados realmente é daquele composto, né? Então aqui o clorofórmio ou triclorometano, ele já colocou aqui embaixo que na biblioteca técnica confirmou que é ele mesmo. Então, é mais uma segurança, né, que a gente está reportando um resultado corretamente. E aqui é a parte do equipamento, né? O equipamento peguei tirei foto só desses 2 equipamentos, mas nós temos outros, só para vocês conhecerem, né, os tipos de equipamentos que são feitos, né, análises dos trialometâneos, que são na parte de análises voláteis. Todos eles são GCMS com o amostrador headspace. Então, aqui, os trialometanos. Quem são os compostos, né, que formam esse grupo, né, de trialometanos? Então, são o clorofórmio triclorometano, que é o TCM, o bromofórmio tribromometano, que é o TBM, o bromodiclorometano, que é o BDCM, e o dibromoclorometano, que é o DBCM. Então, todos têm a fórmula química aqui do ladinho, né? O CAS number, que eu falei que é a identificação única, e os íons principais que ajudam a gente a determinar que realmente dá uma segurança, né, que realmente é o composto, né, que está sendo analisado. Tá? E aqui também a parte da portaria, né, o limite, né, que é solicitado na legislação, o máximo permitido é 0,1 miligramas por litro, que é a somatória, né, dos trialometanos, e nós reportamos, né, os trialometanos totais é o 20 microgramas por litro ou 0,020 miligramas por litro. Então, também estamos atendendo, né, a legislação vigente.
E além de tudo isso, né, toda aquela parte da análise, temos toda a parte de controles de qualidades e processo, né? Então, o que seria, né, essa parte, né, da análise? Porque além de fazer a amostra, além de analisar a amostra, temos que assegurar que durante o nosso processo não houve nenhum tipo de interferência dentro do laboratório que possa estar dando um falso positivo dentro das suas amostras, né? Então, a gente prepara, temos o branco, né, de preparo, e o branco de equipamento. No caso, o branco de preparo, se tiver um preparo de amostra, que nem eu falei, o ácido alocético tem uma parte de extração, né? O trialometanos, ele tem uma parte de preparo, então um branco é realizado para ver se não houve um contaminante durante o preparo das amostras. O branco de equipamento é para verificar se durante o processo de análise, né, houve o equipamento possa estar sujo, ou pode ter alguma coisa dentro do equipamento, algum interferente que possa estar contaminando a sua amostra. Então, também fazemos esse monitoramento, né, do branco de preparo e o branco de equipamento. Também temos a parte do LCS, né, que é o laboratório, né, é uma amostra de controle de laboratório, onde a gente coloca, né, uma amostra consiste, você pode pegar uma água, uma areia, um sal, que é livre de contaminações. Essa amostra ela é fortificada, né, com concentrações conhecidas dos compostos de interesse que você quer analisar. E o que ela faz, né? Então, ele evidencia o desempenho do método analítico, né? Ela passa pelo mesmo processo das amostras que serão submetidas, né? E o resultado do LCS, né, deve estar dentro de uma faixa de aceitação de recuperação, para a gente conseguir validar os resultados. No caso, aqui também temos as duplicatas, né? As duplicatas, elas também é um controle de qualidade, né? Que a gente coleta, né, em duplicata, uma mesma amostra para análise dentro do laboratório, verifica, né, o que essa duplicata ela faz, né? O que a gente faz com esse resultado? A gente verifica a qualidade do trabalho da amostragem em campo e também verifica a homogeneidade da análise dentro do laboratório, né? E também o desvio, também tem que estar dentro de um desvio, né? Os dois resultados que deve ser menor ou igual a 20%, né? Esse DPR. Temos a parte do Surrogate, né? O Surrogate é aquilo que eu falei no começo, que é colocado em todas as amostras, né? Que é um padrão também de concentração conhecida, onde ele não existe na natureza, porque são geralmente deuterados, né? Esses tipos de compostos. É para a gente verificar a eficiência, né? Da análise dentro de cada amostra, para ver se não houve interferências de matrizes, se realmente foi eficiente, né, para aquela amostra específica a análise em questão, né? Temos também na parte de o padrão interno, né, que é a parte da curva, né, onde colocado na curva de calibração, né? Esse padrão interno, ele é muito importante para que ajuda, né, no caso, ela é uma concentração conhecida, né, de uma substância, que também é similar ao composto que você quer analisar, e também é igual ao sorvete, onde não se encontra na natureza, e onde relaciona os dois valores, né, de áreas obtidas com um composto associado. Então, o padrão interno, ele ajuda, né, a minimizar os erros, né, dentro da sua análise, né, analítica. Temos também a parte do ICV e CCV, que é a verificação da calibração inicial e a verificação da calibração contínua. É uma checagem diária, né, da curva de calibração, né, para verificar se realmente a curva de calibração que você está utilizando, ela ainda está válida, ela está eficiente, se não está tendo perda, se realmente ela está dentro dos padrões que devem estar para você conseguir liberar um resultado mais confiável possível.
E também é utilizado no lote de amostras, né? E também ajuda na realização de manutenção do equipamento, porque se o seu CCV ou ICV ele não passar dentro dos padrões, né, da faixa de aceitação, isso pode indicar que o seu equipamento precisa, né, já de uma manutenção interna ou externa, depende muito da avaliação dos resultados, tá? Então é isso. Só para explicar mesmo, fez um resumo bem breve, assim, das análises e por que da sua importância, né, para serem solicitadas na análise de água. Então é isso, muito obrigada. Oi, Luciana, muito obrigada pela apresentação. Foi um prazer aí ouvi-la e reconhecemos aí o seu amplo conhecimento e experiência na área, né? Conseguiu transmitir para todos de maneira bem agradável e o mais importante, né, sem perder o rigor científico aí necessário. Obrigado mesmo. Luciana, a gente recebeu algumas perguntas, gostaria de informar a todos, né, que a gente veremos a possibilidade de respondê-las todas. Aquelas que a gente não conseguir responder agora devido à restrição do tempo, as nossas equipes poderão se comunicar com vocês por outros canais, seja por e-mail, por uma ligação, mas todas as perguntas serão respondidas de uma forma ou de outra, a gente vai posicionar todos vocês, tá bom? Então, a primeira pergunta, Luciana, o cloro, por ser uma substância química, também pode gerar problemas de saúde? Ah, legal, Tiago. Então, o cloro, ele é um agente desinfetante, né? Então, em concentrações baixas, não é considerada tóxica para as pessoas. Por isso que é muito importante, né, a gente realizar os monitoramentos através das análises para o cumprimento das legislações. Então, se estiver dentro das legislações vigentes, então não tem problema nenhum a saúde, né, das pessoas. Ok, obrigado. Seguindo aqui para a próxima pergunta, foi comentado a utilização de ácido sulfúrico para alterar o pH. Posso estar utilizando outro ácido? Posso estar utilizando outro ácido como ácido clorídrico? Ah, tá. Então, acho que isso é da parte dos ácidos aloacéticos, né? Então, não é recomendado fazer essa troca. Por quê? Porque o ácido clorídrico pode conter traços de brometo, né? Então, se você utilizar, você pode estar acarretando a formação de ácidos aloacéticos bromados, e aí você vai estar contaminando a sua amostra e dando resultados falsos positivos. Perfeito. Próxima pergunta. Existem outras técnicas que podem ser utilizadas para analisar os trialometanos? Ah, existe sim, existe outras técnicas, né, que eu já vi em pesquisas e artigos, como, por exemplo, extração líquido-líquido com detector ECD, ou detector FID, com extração com Purgen-Trap, com detector de condutividade eletrolítica, né, você pode estar utilizando, mas assim, mas o mais usual, né, pelos laboratórios, é pelo GCMS com Headspace, né, por ser uma técnica voltada para os compostos mais voláteis, né, onde demonstrou menos perda, mais robustez, né, nos resultados e mais eficiente em suas recuperações também. Mas existem outras técnicas que também podem ser utilizadas. Perfeito. Uma próxima pergunta, em relação ao limite de ácido aloacéticos e dos trialometanos, da ALS atende o limite da norma? Atende, Atende, né? Da portaria atende, 888. atende. Atende, Ok. porque o nosso é 20 microgramas por litro, que é 0,020, né? Miligramas por litro. E da portaria é 0,1 miligramas por litro. Então, atende. Ok, perfeito. Última pergunta, devido ao nosso tempo. Luciana, os compostos do grupo dos ácidos aloacéticos são fotossensíveis? Sim, eles são fotossensíveis, por isso que eles têm que ser coletados em vidro, né? Âmbar, e têm que ser preservados. Perfeito. Obrigado, Luciana, mais uma vez. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Todos nós convidamos vocês para os próximos webinars que serão realizados sempre às terças-feiras. E é bom lembrá-los também que às quartas-feiras temos seminários do online
que são apresentados pela LS da América do Norte. É um seminário também muito interessante, vocês podem acessá-los visitando a nossa página no LinkedIn da LS Life Science. Então, eu gostaria de agradecer a todos novamente. Muito obrigado, Luciana, foi um prazer. Tenham todos uma excelente semana e nos encontramos em breve. Um grande abraço. Obrigada e um grande abraço a todos. Boa tarde.